Olá, 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 aqui é o professor Ítalo Porizza e hoje nós vamos fazer a nossa correção da quarta atividade do terceiro bimestre, ou seja, a nossa última atividade do terceiro bimestre, que o assunto vai ser a associação mista de resistores. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com circuitos que você tem associação em série e em paralelo ao mesmo tempo. E aí nós vamos calcular resistência equivalente, calcular corrente, tensão, aplicando o URI, tá bom? Então, o primeiro passo que nós temos que saber é determinar na associação o que está em série com o que está em paralelo com o que. Bom, por exemplo, quando eu tenho uma associação assim, ó, de 4 resistores, R1, R2, R3, R4, o R1 e o R2 estão ligados no mesmo fio, ou seja, eles estão em série. Quando eu calculo a resistência equivalente do série, o que vai acontecer? Eu posso pegar esses dois resistores e substituir por um único só, que é o R12. Esses dois resistores R1 e R2, que estão ligados em série, eles estão associados com o R3. De que forma? Em paralelo, certo? E eu posso calcular a resistência equivalente entre R1, R2 e R3. Só fazer a equação do resistência equivalente em paralelo, e aí eu posso substituir esses dois resistores por um único só, que é o R123, que é a resistência equivalente entre o 1, 2 e o 3. Isso significa que este resistor equivalente aqui está associado em série com o R4 e que eu posso calcular a resistência equivalente entre o resistor equivalente do 1, 2, 3 com o resistor 4. E aí eu vou ter a resistência equivalente da associação. Então, observe o seguinte, toda vez que eu calculo a resistência equivalente, eu posso pegar esses dois resistores e substituir por um único só, que é o que equivale a eles. Então, eu tenho que o R1 está em série com o R2, o R1 e o R2 estão em paralelo com o R3, e a associação R1, R2, R3 está em série com a R4, tá bom? Vamos lá começar calculando a resistência equivalente na nossa primeira atividade, tá bom? Então, vamos olhar para o nosso caderno, para a nossa atividade que eu passei para vocês. Elas só seriam 4 questões, né? 4 exercícios? Foram 4? Deixa eu dar uma olhada aqui. Já vou abrir para vocês, tá? Só que meu computador deu uma travadinha aqui. Pronto. Uhum. Beleza, pronto, já arrumei aqui. Deixa eu pegar aqui. Beleza, vamos lá para a nossa atividade. Aqui nós estamos com a atividade. Vamos pegar o exercício número 1. O exercício número 1 diz o seguinte: considere o esquema a seguir. Então, você tem essa associação, ele quer saber a resistência equivalente da associação. O que você não pode esquecer? Você não pode esquecer isso daqui, ó. Quando você tem um resistor em série, para você calcular o equivalente, é só somar as resistências. Acabou. Série você vai somar. Em paralelo, você pode fazer essa equação aqui, 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, tá bom? Isso aqui é para qualquer quantidade de resistores em paralelo. E aí você, se tiver dois resistores, você pode fazer pelo produto, pela soma. E se for iguais, você pode fazer por essa equação aqui, tá bom? Vamos pegar aqui a atividade número 1. Então, ele quer calcular a resistência equivalente e eu vou redesenhar esse circuito aqui e vou calcular com vocês a resistência equivalente. Deixa eu só pegar a caneta que caiu aqui, peguei. Vamos lá. Então, pegar a atividade 1, né? Vamos para nosso caderno de resolução. Então, aqui, colocar aqui, ó, atividade 1. Essa folha também é marcada, né? Meu toque não permite. Vamos usar essa daqui. Olha, nessa atividade 1, você tem o seguinte. Você tem um resistor de 20 ohms, que está nesse fio aqui. E o que acontece com esse fio? Ele se divide em dois. Quando o fio se divide em dois, você tem uma associação em paralelo. Então, você tem esses dois resistores em paralelo. Esse tem 40 ohms e esse tem 20 ohms. E esse resistor em paralelo está ligado em série com esse daqui. Então, primeiro que eu vou fazer, eu vou calcular a resistência aqui dos paralelos. Qual equação eu vou utilizar?
eu vou utilizar do produto da soma. São dois, né? Vou utilizar aquela que é R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. No caso aqui, a resistência equivalente vai ser R1 vezes R2, que é 40 vezes 20, dividido por R1 mais R2, que é 40 mais 20. A resistência equivalente vai ser 4 vezes 2 é 8, coloco os dois zeros, 800. E 40 mais 20 é 60. Corto o zero, vai ficar... Opa, perdão, confundi. Aqui não é 40 e 20 não, é 40 e 10. Ah, aí vai facilitar a nossa vida, 40 e 10. É 40 e 10, tá? Não é 40 e 20 não. Eu confundi ao passar o exercício. Então vai ficar 40 vezes 10 dividido por 40 mais 40 vezes 10 é 400. E 40 mais 10 é 50. Aí corto o zero com zero, vai ficar 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 é igual a 8 ohms. Ou seja, esses dois resistores podem ser substituídos por um único só, que tem 8 ohms. Então, se eu pegar esse 8 ohms e somar com esse de 20 ohms, que aqui no caso a resistência equivalente é a soma, porque está em série, a resistência equivalente vai ser 28 ohms. Tem uma alternativa que diz 28 ohms? Tem a letra C. Vamos dar uma olhada lá se é a C? Ó, 1. A letra C é 28 ohms. Perfeito. Vamos lá para o exercício de número 2. Para decorar a fachada de sua ótica, o proprietário construiu uma peça com elementos resistivos que, quando percorrido por uma corrente elétrica, emitem luz. A peça de decoração pronta corresponde à sucessão de resistores entre os pontos A e B indicados na figura. A resistência equivalente entre os pontos A e B vale... Eita, que coisa linda! Deixa eu desenhar aqui agora, para nós fazermos a atividade 2. E nesse caso aqui, vou tomar bastante cuidado, porque aquele lá eu já tinha confundido a resistência, né? Coloquei no 10 que tinha colocado 20, mas eu arrumei. Aqui, ó, nós temos o ponto A. Você tem aqui um resistor de 2 ohms. Quando chega aqui, ó, você tem 3 resistores em paralelos. Todos eles têm 6 ohms, certo? Aqui você tem um resistor de 2 ohms. Ó, então essa associação em paralelo está ligada em série com essa daqui, ó. Né? Se eu pegar esses 3 resistores e substituir pelo equivalente, ele vai estar em série com esse daqui. E aí, depois você vai ter novamente mais 3 resistores em paralelo. Só que todos eles têm 12 ohms. E aí aqui você fecha aqui o circuito no 2 ohms. Beleza? Bom, o que vai acontecer aqui? Vamos ter que calcular a resistência equivalente. Por onde eu começo? Pela parte em paralelo aqui e paralela aqui. Tá, professor, como eu calculo? Agora são resistores em paralelos iguais. Quando são resistores em paralelos iguais, você pode fazer o seguinte. A resistência equivalente é R sobre N. No caso, R é o valor das resistências, que é 6, e o N é o número de vezes que se repete, 3. 6 dividido por 3 é igual a 2 ohms. Olha, esse é o jeito mais prático. Se você quiser fazer naquela equação 1 sobre R, que é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, você pode fazer isso. Mas dá muito mais trabalho, mais fácil fazer por isso daqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Resistência equivalente é R sobre N, porque são 3 paralelos iguais. Então, a resistência equivalente vai ser o R, que vale 12, dividido pelo número de vezes que ele se repete. 1, 2, 3. 12 dividido por 3 vai ser 4. Ou seja, a resistência aqui é 2 ohms e aqui é 4 ohms. Então, você dá para calcular a resistência equivalente agora de toda a associação. Você tem essa resistência de 2 ohms, que está em série com essa trecha aqui, que equivale a 2 ohms.
que está em série com esse trecho aqui, que vale 2 ohms. Que está em série com esse trecho aqui, que se eu pegar esses 4 resistores e substituir por um de 4, vai estar em série, né? Ou seja, 4 ohms. Que está em série com esse daqui, que vale 2 ohms. Ou seja, somando tudo isso daqui, gente, isso que eu fiz aqui é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Lembra? Pega 2 resistores que estão em paralelo e substitui pelo equivalente, ele vai estar em série com outro resistor. Por isso que eu peguei esses três, o valor da resistência equivalente desses 3 resistores e somei com esse daqui, ó. E somei com esse, e somei com o 4, e somei com 2, ou seja, está tudo em série. Esse está em série com essa associação aqui, que está em série com esse, que está em série com essa associação aqui, que está em série com esse. Agora que eu tenho a resistência equivalente das associações, é só somar tudo. Então, nós temos que 2 mais 2 mais 2 vai dar 6, mais 4, 10, mais 2, 12 ohms. Então, a resposta correta teria que ser a letra C. Vamos dar uma olhada lá na letra, se é a letra C mesmo. Deixa eu ver aqui. É a C, né? Que dá 12 ohms. Agora nós vamos para os exercícios, para o próximo exercício que envolve cálculo. Então, aqui na atividade número 3, vai ser as atividades que já começam a envolver os cálculos, né? Então, eu falo o seguinte, no circuito esquematizado, a diferença de potencial entre os trechos B e C, que seriam esses trechos aqui, é... Então, vamos lá resolver esse tipo de questão que envolve associação mista. Quando envolve associação mista, quer dizer que vai ter associação em paralelo e série ao mesmo tempo. Então, vamos aqui na atividade 3. Primeiro, eu vou fazer aqui a representação do circuito novamente. Então, vou redesenhar aqui na atividade 3 o circuito. Então, no circuito, isso daqui é a fonte do circuito, ó. 120 volts. Aí você tem uma associação em paralelo de 2 resistores, um resistor aqui em cima e outro resistor aqui embaixo. E essa associação em paralelo está ligada em série com esse daqui, ó. Pronto. Aqui é 60 ohms, aqui é 120 ohms e aqui é 40 ohms. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C. Tá. O que você tem que saber na associação mista? Primeiro, o caminho da corrente. A corrente ela vai sair aqui da fonte, essa corrente é chamada de corrente I. Ela, quando vem aqui, é I também. E ao chegar aqui, ela vai se dividir em duas. Uma corrente I1 e uma corrente I2. E ao voltar a ser um fio novamente, ela volta a ser a corrente I. Tudo bem? O que acontece aqui com a diferença de potencial? Lembra que esse trecho aqui está em série com esse? Então, uma parte da DDP fica aqui, que é a tensão UAB, que é entre os pontos A e B, e aqui fica o BC. O que você tem? Você tem que essa DDP mais essa é a 120. Então, uma parte vem para cá do 120 e outra parte vem para cá. Como que eu vou resolver, professor, esse tipo de circuito? Eu vou jogar no URI. E ao jogar no URI, você tem que ver o que você tem no circuito. Eu tenho volts, eu tenho diferença de potencial? Tem volts em algum lugar aqui? Tem, professor, 120 volts. A pergunta é, esse 120 volts é a tensão de uma parte do circuito ou é a tensão total? Professor, é a tensão total de todo o circuito. Tudo, esse 120, uma parte vem para cá, outra parte vem para cá. Então, vem para todo o circuito. Então, você vai ter que pegar a resistência equivalente do circuito para descobrir a corrente. O problema é que tem que calcular a resistência equivalente, tem que calcular essa primeira parte aqui primeiro. Então, calculando aqui a resistência equivalente, como são dois em paralelo, eu vou fazer pelo produto e soma. R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Ou seja, a resistência equivalente vai ser 60 vezes 120, dividido por 60 mais 120. Professora, sei lá quanto que dá 60 vezes 120. Mas faz o seguinte, meus queridos.
mantém ainda a multiplicação em cima, ó, 60 vezes 120, e soma aqui embaixo. 60 mais 120 é 180. Olha, por que eu fiz isso? Porque dá para simplificar o 0 com 0. E 6 dá para simplificar por 18. Se aqui 6 dividir por 6 fica 1. Se aqui eu pegar o 18 e dividir por 6 fica 3. Vai ficar 1 vezes 120 é 120, dividido por 3. Isso vai dar 40 ohms, tá? Caso, se você quisesse ter multiplicado aqui, aqui ia ficar 7.200 dividido por 180. Vai dar 40 ohms também, se quisesse fazer essa multiplicação aqui primeiro, tá? Então, você tem aqui a resistência equivalente. Nesse trecho aqui, a resistência vale 40 ohms, que está em série com esse trecho aqui. Então, o total é 120. A resistência equivalente vai ser o 40 mais 40, porque o 40 está em série com 40, vezes o I. Vai ficar 120 é igual a 80 vezes I. 80 está multiplicando, passa dividindo. 120 dividido por 80 é igual a I. Corta o 0 com 0. 12 dividido por 8 é 1,5 ampere. Ou seja, sai aqui 1,5 ampere. Aqui a corrente é 1,5 ampere. Aqui vai se dividir um pouquinho para cada. Aqui é 1,5 ampere, que vai passar por essa resistência aqui. Certo? Eu não quero calcular DDP entre os pontos B e C. Agora que eu tenho a corrente aqui, a resistência, dá para aplicar a URI? Dá. O BC é igual a R vezes I. O BC é a diferença de potencial entre os pontos B e C, que é o que ele quer. A resistência é o R daqui, que é 40. E a corrente é a corrente que eu descobri do circuito. 1,5. 40 vezes 1,5 vai dar 60 volts. A alternativa que dá 60 volts é a letra E. Então, essa daqui seria a resolução da atividade número 3. E uma coisa que é interessante, que se aqui fica 60 volts, aqui tem que ficar 60 volts para os dois. Por quê? Porque se esse trecho está em série com esse, do 120, uma parte fica para cá, outra parte fica para cá. Se aqui ficou 60 volts, aqui também vai ficar 60 volts. Para os dois, né? Porque é paralelo, o é igual. Então, 60 volts para o fio de cima e 60 volts para o fio de baixo. Aqui se poderia calcular a corrente 1 e 2 se ele quisesse, né? Utilizando a tensão 60 volts e a resistência em cada fio. Então, essa daqui seria a resolução da atividade de número 3. Vamos lá para a nossa última atividade, a atividade de número 4. Então, a atividade número 4, ela diz o seguinte, ó, a última atividade. Aqui, ó, última atividade, 4. Aqui, 60 volts é a letra E, a resposta. No circuito elétrico da figura 1, os resistores elétricos ohms têm resistências R1, 20 ohms, então aqui 20 ohms, R2, 70 ohms, R3, 30 ohms. A diferença de potencial elétrico entre os terminais A e B, ou seja, toda essa diferença de potencial aqui total é 123 volts. Determine a corrente elétrica I1 entre os pontos A e C, então, que é a corrente aqui que passa por R1, e a diferença de potencial no resistor R2. E assinale a alternativa correta. Vamos lá, então. Bom, eu tenho aqui na atividade 4. O circuito me dá aqui um resistor R1. Aí o fio se divide em 2. Aqui o R1, o exercício falou que ele vale 20 ohms. O R2, ele vale 70 ohms. E o R3, ele vale 30 ohms. E aqui é o ponto B e aqui é o ponto A. Ele tem aqui uma tensão de 123 volts.
certo? O que eu vou fazer agora? Bom, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a corrente entre... Aqui é o ponto C. A pergunta é, ele quer saber a corrente entre o ponto A e C, que seria a corrente aqui total, né? O I, porque a corrente aqui vai se dividir em uma corrente I1 e uma corrente I2, certo? Ele quer saber a corrente no ponto A e C e quer saber a diferença de potencial no resistor R2, que é o UCB, que está entre os pontos C e B, esse R2 aqui. O que eu vou fazer? Aplicar URI onde dá. O U é o que está em volts, o R é o que está em ohms e o I é o que está em ampere. Tem alguma coisa em volts aqui? Tem os 123 volts. E ela é uma tensão de uma parte dos resistores ou a tensão total? Ah, é a tensão total. Então, você vai ter que pegar a resistência equivalente. Vai ter que calcular a resistência equivalente da associação em paralelo e somar com essa série para calcular a equivalente. Então, calculando a resistência equivalente, vou pegar R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então, a resistência equivalente vai ser 70 vezes 30, dividido por 70 mais 30. A resistência equivalente vai ser igual a 7 vezes 3 é 21, com os dois zeros, 2.100, dividido por 70 mais 30, que vai dar 100. Corta os dois zeros de baixo com os dois zeros de cima, a resistência equivalente vai ser 21 ohms. Então, aqui tem 21 ohms de resistência equivalente, que se eu somar com 20, aí eu vou ter resistência equivalente. Então, o total é 123. A resistência equivalente vai ser o 20 mais o 21, vezes o I. Aqui vai dar 41, que está multiplicando, vai passar dividindo. 123 dividido por 41 é igual a I. I vai ser igual a 3 amperes. Né? 123 dividido por 40, 120 dividido por 40 seria 3, mas esses 41, 123, tá certo, 3 amperes. Então, nós já sabemos a corrente que passa aqui, ó, 3 amperes. Tudo certo? Agora que eu sei a corrente aqui, e eu já descobri uma das respostas. Falta descobrir a outra. Qual é a diferença de potencial aqui? Tem duas maneiras de você fazer. Uma, você pode fazer o seguinte. Você pode aplicar o URI aqui nesse resistor. Porque agora não dá para aplicar o URI aqui. Você tem que a resistência é 20 e a corrente é 3. Então, U vai ser 60 volts. Aí você pensa o seguinte. Se tudo que eu estou criando aqui é 60 volts, ou 123 volts, e aqui tem 60 volts, aqui vai sobrar 63 volts. Então, essa é a DDP entre os pontos, porque 160 mais 63 dá 123 volts. Então, aqui a resposta é 63 volts. Professor, tem outra maneira de fazer isso? Além de descobrir a tensão aqui e o restante do 123 ser esse daqui que eu quero? Tem. Você tem como aplicar a URI aqui. Mas, professor, eu não tenho a corrente nem em 1 e nem em 2, mas você tem a corrente total. Então, você vai utilizar a resistência equivalente. Descobrir em o CB é igual à resistência equivalente aqui, que vale 21, vezes a corrente aqui. Como você está utilizando a resistência equivalente, você vai ter que usar a corrente total, que é 3 amperes. Se eu pegar 21 e multiplicar por 3, eu vou ter uma DDP de 63 volts. Ou seja, eu posso aplicar o URI no resistor equivalente aqui. Tá bom? Aí, agora que eu sei a DDP aqui e aqui, eu posso calcular a corrente se eu quiser, né? Porque agora eu tenho o U, que é 63 volts para os dois, e tem a resistência. Dá para descobrir qual que é o I1 e o I2, mas ele não pediu, então não preciso determinar. Então, nesse exercício, a resposta à corrente é 3 amperes e a diferença de potencial é 63 volts. A alternativa correta será a letra B. Vamos dar uma olhadinha lá? Olha aqui. Letra B, 3 amperes e 63 volts. Essa aqui seria a resolução da atividade número 4.
E aí, com a resolução da atividade 4, eu terminei todos os exercícios dessa última atividade do terceiro bimestre. Se tiver alguma dúvida em relação a algum conceito ou alguma atividade que não ficou bem claro, pode perguntar, que eu estou à sua disposição. Eu te aguardo para a nossa próxima aula. Um beijo e